Hoje, o nosso resumo é sobre a guerra espiritual contra as drogas no Brasil e a fonte é o livro Cabana de Sonhos. A obra, que se apresenta como psicografada, sabe? Descreve uma guerra que é invisível e brutal contra o tráfico, e essa batalha acontece tanto aqui no plano físico quanto no espiritual. Primeiro, a criatividade desesperada para consumir drogas. É um negócio que choca. Jovens estão buscando efeitos de jeitos muito perigosos, tipo fazendo chá de fita cassete, inalando anti-respingo de solda e até colocando grafite dentro de cortes no pulso. Isso só mostra a escalada na busca por novas ondas, sabe? O cenário é muito mais grave do que a gente imagina. Segundo, a adulteração industrial da cocaína que eles chamam de batismo. O que acontece é que os traficantes misturam substâncias químicas como xilocaína e cafeína na cocaína pura para aumentar o volume e, claro, o lucro. Com isso, eles enganam os usuários que às vezes compram um pó que mal tem cocaína, o que só piora a dependência e causa danos à saúde ainda mais severos. E por último, o livro fala que existe uma batalha espiritual acontecendo em paralelo. A narrativa descreve grupos de espíritos como os raiozinhos de sol que atuam junto com a polícia. Eles ajudam em confrontos violentos contra traficantes que têm armamento de guerra, muitas vezes até melhor que o da polícia. É uma guerra invisível que busca proteger vidas. Resumindo, a obra retrata o narcotráfico como uma praga com táticas cada vez mais destrutivas e com uma dimensão espiritual que intensifica o conflito nas ruas do Brasil. Bem-vindos ao nosso debate. Olha, o material que a gente vai analisar hoje nos apresenta um panorama bem sombrio sobre a juventude, o narcotráfico, a violência urbana e explora as raízes disso tudo a partir de uma perspectiva espiritual. E a questão central que emerge daqui, ela é bem complexa, né? Qual é a origem principal do envolvimento dos jovens com as drogas e a criminalidade? A falha é primordialmente interna, uma crise de valores na família, na sociedade, ou é, na verdade, uma consequência de forças externas sistêmicas e, assim, avassaladoras? A minha leitura, com base no texto, é que a causa fundamental é a deterioração da educação moral e espiritual dentro de casa, a ausência de limites, de um propósito maior. Isso cria um vácuo que as drogas simplesmente vêm e preenchem. Já eu vou argumentar que, por mais que a base familiar seja, claro, relevante, o poder e a sofisticação do narcotráfico internacional, somados a todas as pressões sociais modernas, constituem o fator determinante. É uma força quase impossível de ser combatida só no âmbito individual, sabe? Para mim, o ponto de partida é o lar. O material é muito direto quando afirma que a juventude está sem Deus porque os pais a criam sem limites e sem deveres. Então, o problema não é o traficante na esquina, mas o vácuo moral que está na sala de estar. O texto descreve pais que terceirizaram sua principal função, que é construir caráter. Eles viajam, deixam os filhos com empregados, não conversam, e quando percebem comportamentos de risco, eles minimizam, dizem que é coisa da idade. E a crítica vai mais fundo, descrevendo mães mais preocupadas com futilidades da vida física do que com a formação espiritual dos filhos. E o mais interessante é que a crítica não poupa nem os próprios religiosos. O texto menciona espíritas que se apegam muito à letra da doutrina, mas são negligentes em casa, tratando o problema das drogas como se fosse, sei lá, um caso de polícia, algo que não é com eles. O ido em casa, o jovem é uma folha ao vento. A falha é, antes de tudo, interna. Certo, mas colocar todo esse peso nas costas da família não é simplificar demais uma questão que o próprio texto descreve com as cores de uma guerra? A gente não está falando de um problema de bairro. O material usa termos como guerra civil. Fala de armamento pesado como fuzis AK-47, AR-15, granadas. Chega a comparar a violência com a do Iraque. Isso transcende, e muito, uma simples falha educacional. É um cenário de combate, de fato. E a sofisticação dessa máquina de guerra é assustadora. O texto descreve redes internacionais com braços na Nigéria, na Bolívia, fala de laboratórios super equipados para batizar a cocaína, misturando com lidocaína e xilocaína. Quer dizer, isso é química avançada, pensada não só para aumentar o lucro, mas para potencializar o vício, para enganar o usuário. E eles não param de inovar. O material menciona a introdução de novas drogas como sálvia, cat e até a criação de uma super maconha. O próprio autor espiritual chama o tráfico de besta do apocalipse.
Diante de uma estrutura com esse poderio militar, financeiro, logístico, dizer que a culpa principal é de um pai ausente me parece desproporcional. A influência da família, por melhor que seja, tem um limite. Mas essa besta só entra porque a porta está aberta. E quem deixa essa porta aberta são os pais. Eu insisto nesse ponto porque o texto nos dá exemplos muito concretos. Ele fala de pais que ignoram sinais óbvios, como piercings, tatuagens, não por serem modernos, mas por medo. Medo dos próprios filhos. A ponto de os jovens transformarem os lares em, e a palavra do texto é, motéis, trazendo um parceiro diferente a cada noite, sem que ninguém diga absolutamente nada. Essa ausência total de autoridade, de diálogo, de limites, isso cria um ecossistema perfeito para a delinquência. A responsabilidade primária dos pais, ela é intransferível. É nessa terra arrasada de valores que a semente do vício não só germina, mas cria raízes muito profundas. Ok, eu entendo a crítica aos pais, mas o que você diria para aquela família que faz tudo certo? Que estabelece limites, que dialoga, e mesmo assim o filho é cooptado por essa máquina? Porque o próprio material mostra que o problema não fica restrito a lares desestruturados. Ele se infiltra em todo lugar. As festas rave, que o texto descreve como antros das drogas, não acontecem em becos escuros. Acontecem, e a citação é direta, em belas mansões, fazendas e casas de praia. São os filhos da elite. E como eles conseguem a droga? O texto fala de um disque drogas que funciona com uma eficiência que faria inveja a qualquer serviço de emergência. Como um pai, mesmo mais atento, compete com isso? O sistema invade a escola de elite, a festa de fim de semana, o celular do filho. Não é só uma porta aberta, é uma força que arromba a porta, a janela e a parede, se for preciso. Mas por que o jovem que tem tudo, casa, dinheiro, educação, por que ele vai a essa festa buscar a droga? É aí que a sua análise, com todo respeito, me parece que não se aprofunda. A demanda por essa invasão nasce de um vazio, o texto é taxativo nisso. O que está faltando na sociedade é o respeito a Deus. Os jovens, mesmo os de famílias ricas, eles estão buscando nas drogas as emoções, o sentido, a adrenalina que não encontram numa vida puramente materialista. Uma cultura que, ironicamente, muitas vezes é promovida pelos próprios pais, que trocam o tempo com os filhos pelo trabalho excessivo para dar a eles mais coisas, mais bens, quando o que falta é presença, é alma. O tráfico, por mais sofisticado que seja, ele é um oportunista. Ele não cria o vazio, ele apenas oferece o produto mais barato e mais rápido para preenchê-lo. A demanda nasce da falência moral. O crime organizado só monetiza essa falência. Veja bem, eu não discordo que exista um vazio. A questão é o papel do tráfico nessa dinâmica. Você diz que ele é um oportunista, para mim ele é um agente ativo, um catalisador. A estrutura descrita no texto não é meramente exploratória. Ela é predatória e empresarial. É impressionante a visão de negócio que eles têm. O texto deixa muito claro que os peixes grandes, os chefões, não estão nas favelas. Eles estão em palacetes, rodeados de carros importados. Isso não é um negócio de oportunidade. Isso é uma indústria bilionária organizada como uma multinacional do crime. Essa estrutura não só satisfaz a demanda, ela cria e amplifica a demanda. Com marketing agressivo, com a criação de novas drogas, com a pressão social que ela mesma fomenta. Reduzir isso a uma consequência da falta de fé é ignorar o poder econômico e militar que corrompe governos, coopta a polícia e investe pesado para viciar a próxima geração. É uma indústria, não um sintoma. Para lutar contra o tráfico, a única solução duradoura, segundo o texto, é a reforma íntima. E vale a pena explicar o que isso significa no contexto da doutrina espírita, que é a base do material. Não é só ser uma pessoa boa, é um processo contínuo de autoconhecimento e melhoria moral. O objetivo da doutrina, diz o texto, é ser um hospital de almas, é transformar o indivíduo para que ele se torne um bom pai, um bom filho, um cidadão de bem. Ou seja, a proposta é curar o consumidor, não apenas combater o fornecedor. Lutar contra a oferta de drogas sem transformar a demanda interna do ser humano é, como diz o ditado, enxugar gelo. A verdadeira batalha, a única que pode ser vencida de forma definitiva, é interna. Eu concordo, claro que a transformação moral é o objetivo final, o ideal a ser atingido.
Mas a ameaça que o texto descreve é para ontem, é física, é brutal. Não dá para pedir para um jovem no meio de um tiroteio focar na sua reforma íntima. Ele precisa sobreviver primeiro, né? E é aqui que o próprio texto me parece apresentar uma dualidade interessante. Ele defende a solução moral, mas descreve ações espirituais que são tudo menos passivas. O material detalha a atuação de grupos de espíritos chamados de raiozinhos de sol e hortênsias lilazes, que são descritos como falanges de trabalho no plano espiritual. E o que eles fazem? Eles não ficam só dando palestras sobre moral. O texto diz que eles intervêm diretamente, ajudam a polícia a encontrar drogas, protegem civis inocentes durante os confrontos, auxiliam na apreensão de toneladas de entorpecentes. Isso é uma ação pragmática, quase militar, no aqui e agora. Se a solução fosse só a reforma moral a longo prazo, por que essa intervenção espiritual tão direta e, digamos, policialesca? Isso sugere que a ameaça é tão grave que exige uma resposta em todas as frentes, inclusive no confronto direto, enquanto a cura da alma acontece em paralelo. Resumindo a minha perspectiva, por mais violenta e organizada que seja a estrutura do narcotráfico, ela só encontra poder porque se alimenta de uma fraqueza pré-existente. A vulnerabilidade da nossa juventude nasce na erosão dos valores dentro de casa, na ausência de uma base espiritual sólida. Sem esse alicerce moral, construído com diálogo, exemplo e limites, a batalha contra as pressões do mundo ela já está perdida. A responsabilidade começa e termina no indivíduo e na sua primeira escola, que é a família. E, por outro lado, eu sustento que culpar exclusivamente a família é ter uma visão assim, limitada da escala do problema. É ignorar a sofisticação de um sistema criminoso global que opera com a eficiência de uma corporação e a brutalidade de um exército. As forças externas que o material descreve criam um ambiente tóxico, uma cultura de consumo que bombardeia os jovens por todos os lados, tornando a resistência quase sobre-humana, mesmo para aqueles que vêm de lares estruturados. É uma batalha profundamente desigual. No fim, talvez a gente concorde que o fenômeno é complexo, onde a fragilidade de dentro acaba servindo de imã para o perigo que vem de fora. São, talvez, duas faces da mesma moeda. Exato. O material que analisamos hoje é rico, porque ele fornece argumentos muito fortes para as duas perspectivas. Ele nos força a olhar tanto para a crise de sentido do indivíduo, quanto para as estruturas opressoras que o cercam, mostrando que uma compreensão real do problema exige essa visão dupla. E certamente ainda há muito o que explorar nessas páginas. Lá, a nossa mesa hoje está coberta com um material, assim, no mínimo inusitado. São trechos de um livro psicografado, o Cabana de Sonhos, e ele propõe uma coisa bem ousada. Bem usada mesmo. Olhar para algumas das crises mais pesadas do Brasil, tipo narcotráfico, violência, só que por um prisma totalmente espiritual. Exato. É uma visão de mundo onde o que acontece aqui na rua tem um eco direto e às vezes uma causa direta no plano espiritual. É isso. E só para deixar bem claro desde o início, né? A gente aqui vai mergulhar de cabeça nas ideias do livro. Sim. Nosso papel não é concordar ou discordar, mas sim tentar entender a lógica por trás delas, que é bem particular. A obra não trata esses problemas como questões, sei lá, puramente sociais ou policiais. Para o autor, são manifestações de uma batalha moral, uma batalha espiritual muito maior. E que batalha! A gente vai passar por temas que são, assim, verdadeiros campos de batalha. Sem dúvida. O narcotráfico, por exemplo, é descrito como uma guerra civil, com direito a combatentes espirituais. Isso. Vamos mergulhar na crise de valores que, segundo o livro, atinge a juventude, as famílias. E o mais surpreendente para mim foi a conexão direta entre a nossa degradação moral coletiva e o desequilíbrio do planeta. O desequilíbrio climático. Exato. Nossa missão aqui é desempacotar como essa fonte enxerga problemas tão complexos. E adianto que tem detalhes que são francamente de cair o queixo. É um universo com regras próprias, né? E o ponto de partida desse universo, o epicentro do conflito que o livro narra, são as comunidades conflagradas pelo tráfico. Sim. A narrativa que a obra constrói começa aí, sabe? No asfalto quente e no som de tiro. E que construção
Eu tive que ler essa parte algumas vezes porque a descrição é brutal. Pega pesado. O livro pinta cenas de guerra urbana mesmo, com tiroteios que se arrastam por horas. Horas, né? Entre policiais e traficantes. E o texto faz questão de detalhar o arsenal dos criminosos. Fuzis AK-47, AR-15... Pistolas de grosso calibre, granadas... Sim, e a afirmação que eles fazem é pesada. A de que, em muitos casos, o poder de fogo dos traficantes é superior ao da própria polícia. E é nesse cenário, né, de aparente desvantagem das forças da ordem, que a perspectiva do livro se torna central. É aí que entra o lado espiritual. Exatamente. O argumento aqui é que o confronto físico é só o que os nossos olhos veem. Nos bastidores, no plano espiritual, estaria acontecendo uma outra guerra. Outra guerra. E o texto apresenta grupos de espíritos organizados, com uns nomes bem curiosos, tipo Raiozinhos de Sol e Hortênsias Lilazes. Certo. Que atuariam como uma espécie de força especial espiritual. Ok, preciso parar aqui. Raizinhos de Sol, Hortênsias Lilazes. Com todo o respeito à fonte, os nomes soam um pouco... ingênuos. Ingênuos, para entidades que estão no meio de um tiroteio de fuzil. Tem alguma explicação no livro para essa escolha de nomes? O contraste é muito grande. É uma observação interessante. O livro não justifica diretamente os nomes, mas o contraste parece ser exatamente o ponto. É uma forma de dizer que a luz opera nos lugares mais sombrios, que a pureza simbólica desses nomes é uma arma em si contra a brutalidade. E a atuação deles, segundo o texto, não tem nada de ingênua. Tá, como assim? A obra descreve uma ação literal quase militar. A imagem que eles pintam é a de espíritos formando barreiras de energia ou até mesmo intervindo e isso está no texto, tá? Para desviar balas. Desviar balas. Desviar balas. Para proteger a vida de policiais e de moradores inocentes. Nossa, a imagem de um espírito desviando uma bala de fuzil é de filme de ação místico, né? É o tipo de detalhe que te força a parar e pensar sobre o universo que essa obra está construindo. Totalmente. Mas o livro não se limita a essa batalha, digamos, espetacular. Ele também desce para um nível de detalhe bem mais terreno. E francamente bizarro sobre o consumo de drogas. Ah, sim. Menciona métodos que eu nunca tinha ouvido falar. Chá de fita cassete, inalação de antirrespingos de solda. E tem a parte do grafite no pulso. Isso, inserir grafite no pulso. Pra que tanto detalhe nisso? Qual o ponto? O que é fascinante aqui é como a obra amarra todas essas pontas. A descrição desses métodos grotescos serve para ilustrar o nível de desespero e degradação ao que o vício leva. Entendi. E essa degradação local é, por sua vez, conectada a uma estrutura global. O poder de fogo dos traficantes, por exemplo. Que a gente mencionou antes. Exato. É atribuído a uma rede internacional. O livro menciona especificamente uma conexão nigeriana que levaria a cocaína boliviana para a Europa, para os Estados Unidos. Então tá tudo ligado. No fim, tudo isso constrói a tese central do livro. O Brasil é um campo minado, um lugar de sofrimento extremo, mas que, paradoxalmente, funciona como uma escola dura. Uma escola para aprender sobre as leis de Deus no meio do caos. Essa ideia de escola dura me leva direto para outra parte bem pé no chão do livro. Que é a descrição do que eles chamam de batismo da cocaína. E não tem nada de religioso nisso. Não, definitivamente não. É o termo para o processo de adulteração da droga, né? A forma como ela é cortada para render mais. Um processo que o livro descreve com uma frieza quase de manual de química, o que é bem impactante. A intenção é mostrar a mecânica da crueldade por trás do tráfico. Exatamente. O texto lista substâncias xilocaína, lidocaína, que são anestésicos. Sim. Cafeína, que é um estimulante, benzocaína e bicarbonato de sódio. A obra explica que essa mistura moderna substituiu métodos antigos, como usar amido de milho ou até pó de vidro. Pó de vidro, nossa. Pois é, a lógica por trás dessa química é perversa. Os anestésicos, tipo a xilocaína, imitam a dormência nos lábios, na gengiva, que a cocaína pura causa. Ah, então o usuário acha que está consumindo algo de alta qualidade. Exato. E ao mesmo tempo a cafeína potencializa a euforia. É um engano calculado para maximizar o lucro e a dependência. Vende-se um coquetel químico
perigoso no lugar da droga. E a fonte usa essa descrição detalhada não por sensacionalismo, mas para construir um argumento moral. É a prova da total ausência de escrúpulos, da ganância que coloca o lucro acima de qualquer vida humana. É um retrato da degradação moral que sustenta todo o negócio. E essa degradação, segundo a obra, não se restringe às favelas. Não mesmo. O livro faz questão de mostrar que isso atravessa todas as camadas sociais. Todas. Ele descreve, por exemplo, jovens de classe média alta que atuam como pequenos traficantes de êxtase em festas rave. Certo. E que chegam a viajar para Amsterdã, a moeda de troca. Cocaína daqui por drogas sintéticas de lá. A mensagem é clara. O problema não é de um lugar, é de uma sociedade. E se a gente conectar isso a um quadro maior, o livro vai além e aponta um culpado principal para a vulnerabilidade desses jovens. Que seria? A família. A crítica aos pais é direta e implacável. A obra fala em indiferença, em falta de diálogo, numa completa ausência de limites e, o que para eles é o mais grave, de uma educação divina. Então a culpa é toda dos pais? É uma acusação bem pesada. É pesadíssima. O argumento central aqui é que muitos pais, por conveniência ou negação, simplesmente escolhem não acreditar. Não acreditar que os filhos estão usando drogas. Exato. Ou álcool em festas que viram à noite. Preferem a ilusão de que está tudo bem, até o trabalho de impor limites, de dialogar. Entendi. O texto sugere que essa omissão cria um vácuo existencial e moral na vida dos jovens. E é nesse vácuo que as drogas entram como uma falsa solução, um preenchimento. Entendi. Essa descrição da crueldade no tráfico e da negligência familiar é muito material, né? Mas o livro não para aí. Não mesmo. Ele pega essa mesma ideia de impureza, de vácuo moral e a projeta numa escala que eu sinceramente não esperava. Uma escala planetária. É aqui que a cosmologia do livro se revela em sua totalidade. Ele faz um salto do micro para o macro de uma forma bem radical. E como faz? Chegamos ao ponto talvez mais ousado do livro. A grande ideia aqui é que não existe lixo moral. Tudo que a gente pensa e sente de negativo vai para algum lugar. Nessa lógica, o ódio coletivo, a violência dos estupros, a ganância do tráfico, tudo isso não se dissipa. Certo. Segundo o texto, essas vibrações formam uma espécie de poluição energética, uma camada fluídica tóxica que envolve a Terra, como se fosse a aura doente do planeta. Exato. É uma visão de ecologia espiritual. Nessa lógica, um pensamento de ódio é um poluente tão real quanto, sei lá, uma tonelada de dióxido de carbono. Nossa. A poluição não é só o que jogamos nos rios, mas também o que emitimos com nossas emoções e ações. E as consequências dessa poluição moral são descritas como físicas, catastróficas. Sim. O livro defende que esse acúmulo de energia negativa é tão denso que chega a alterar o eixo de rotação da Terra. O eixo da Terra? É. Causando desequilíbrio atmosférico e, por fim, os desastres naturais que a gente vê. Enchentes, furacões, terremotos. Uau! Tem uma metáfora poderosa no texto que diz que o mar, funcionando como um aspirador de pó, tenta limpar essa sujeira toda e, por isso, ele devolve o lixo dos homens para a praia. Isso conecta tudo. Para a fonte, não existe separação real entre uma crise moral individual, uma crise social, como o tráfego, e uma crise ambiental. Só a mesma coisa em escalas diferentes. Exatamente. São apenas manifestações diferentes do mesmo problema fundamental. O texto usa uma imagem forte, uma crosta de ódio criada pela humanidade que a qualquer momento ameaça se quebrar e cair sobre todos. E a causa de tudo isso seria o materialismo? O materialismo. A obsessão com o corpo físico, que a obra chama de veste momentânea, o consumismo desenfreado e a total indiferença com o crescimento espiritual. Certo. O diagnóstico é apocalíptico. Diante de um quadro desses, qual é a solução que o livro apresenta? Imagino que a resposta esteja dentro da própria doutrina que ele representa. Sim. A fonte posiciona o espiritismo como a ferramenta por excelência para a reforma íntima, que seria o único caminho para a cura do indivíduo e, por consequência, da sociedade. Mas o interessante é que o livro não faz isso de forma ingênua ou ufanista. Pelo contrário. Como assim? Ele vira artilharia para dentro de casa,
Pera, ele critica os próprios espíritas? E critica duramente. Essa é uma das partes mais curiosas. O texto ataca o que chama de donos da doutrina. Donos da doutrina. Descreve alguns praticantes como pessoas apegadas à letra da codificação, como fanáticos e vaidosos que estariam mais preocupados com o status dentro do movimento do que com a essência da mensagem. E qual seria a acusação mais grave? A de que esses espíritas ignoram os problemas sociais urgentes do mundo real, como as drogas. Tratam como se fosse apenas um problema da polícia e não algo que diz respeito à responsabilidade de todos. Então o livro está essencialmente dizendo que parte de seus próprios seguidores pode ser parte do problema, por omissão. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre qual seria o verdadeiro propósito da doutrina na visão da obra. Certo. O livro defende um espiritismo ativo, engajado, que funcione como um hospital de almas, oferecendo consolo e ferramentas para a transformação real. O oposto de uma prática passiva, dogmática. Perfeito. O oposto de algo que se fecha em si mesmo e só discute teoria. Faz sentido. A coerência interna do argumento é forte. Se a causa dos problemas é a falha moral, a solução tem que ser a ação moral. É isso. A ideia central que o livro defende é que o objetivo final não é o fenômeno mediúnico pelo espetáculo ou a busca por fama. Certo, o status. O status de grande orador, o verdadeiro teste, o resultado prático, seria a transformação do caráter. O texto diz, com todas as letras, que a meta é formar bons pais, bons maridos, boas mães, boas esposas, fiéis amigos, mulheres dignas. Ou seja, a doutrina só teria valor se produzisse gente melhor no dia a dia. Exato. E aí o ciclo se fecha. A resposta para a guerra do tráfico, para os jovens que se perdem e até para o planeta em desequilíbrio, estaria nessa redescoberta de valores básicos, aplicados na prática, começando dentro de casa, na educação dos filhos e no esforço de cada um para combater as próprias imperfeições. A grande revolução seria silenciosa e interna. Exatamente. A reforma íntima como ponto de partida para a reforma social e até planetária. A responsabilidade, nessa visão de mundo, sai das mãos apenas das autoridades e das instituições. Certo. E é colocada firmemente no colo de cada indivíduo. Ok, vamos recapitular o que a gente viu. Partimos de uma visão do narcotráfico como uma guerra com duas frentes, a física e a espiritual. Onde entidades de luz literalmente combatem nas favelas. Vimos como o livro conecta a vulnerabilidade da juventude a uma falha profunda na estrutura familiar, uma espécie de abandono moral. Sim. E, por fim, a tese mais radical, a de que a crise moral da humanidade polui energeticamente o planeta, sendo a causa direta de desastres naturais. Uma ecologia espiritual. É uma visão de mundo totalmente amarrada, onde cada ato, cada pensamento tem repercussões que vão do pessoal ao cosmológico. A obra insiste num ponto. A mudança não virá de fora. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade pela cura do mundo, por mais grandioso que isso soe, começa na transformação de si mesmo. O que nos deixa com uma reflexão, né? A fonte que a gente analisou hoje oferece uma explicação detalhada e complexa para problemas sociais como o tráfico internacional, a dependência química, mas ela interpreta absolutamente tudo através de uma lente espiritual. Sim, é uma lente única. E isso nos leva a pensar até que ponto os diferentes sistemas em que a gente acredita, sejam eles espirituais, políticos ou mesmo científicos, funcionam como essas lentes que moldam não apenas as soluções que a gente propõe, mas a própria maneira como a gente enxerga o que é a realidade de um problema.